Olá, muito bom dia para você, muito bom dia para todo mundo. Tá começando o seu AB1, hein, nesse feriado de Corpus Christi. Hoje, quinta-feira, dia 19 de junho, 11 horas e 33 minutos. Vamos juntos e ao vivo, aqui pela telinha da TV Asa Branca, pelo G1, Caruaru e região também, e ainda pelo Globoplay. Então vamos ver como é que está o clima aqui em Caruaru nesse instante, porque a previsão do tempo está dizendo que o dia deve ser de sol entre nuvens. A gente está vendo muitas nuvens agora e momentos de céu nublado com chuvas rápidas. À noite o tempo deve ficar um pouquinho mais fechado. Agora a temperatura está aí na tela, ó, marcando 24 graus e a mínima deve ficar na casa dos 20 graus hoje. Muito bem, hoje é dia de Corpus Christi, traduzindo do latim, significa corpo de Cristo. Na tradição católica, essa quinta-feira é considerada o dia em que Jesus Cristo instituiu o sacramento da Eucaristia. E nessa data é tradição a confecção dos tapetes feitos à base de pó de serra. Gessé Acioli está chegando ao vivo para mostrar esses tapetes aqui em Caruaru. Oi, Gessé, bom dia! Bom dia para você, Almir, bom dia para todo mundo que está nos assistindo. Hoje um dia muito especial para a Igreja Católica, a tradição de Corpus Christi. Desde cedo o pessoal está confeccionando os tapetes aqui na Avenida Rio Branco, um tapete que terá aí 300 metros, cerca de 300 metros, com belíssimas artes que remetem à religiosidade e à fé católica. Eu estou aqui com o Padre Fábio Silva, que é responsável pela Catedral de Nossa Senhora das Dores. Padre, desde cedo os fiéis estão confeccionando, temos uma festa bonita esperando durante todo o dia, que vai ser concluída com a procissão sobre o tapete que está sendo confeccionado nesse momento pelos fiéis. Uma boa tarde. Bom dia a todos. Hoje é um dia muito especial para a igreja porque celebramos a festa do corpo e sangue de Nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui na Catedral, desde as 8 horas da manhã, está havendo adoração ao Santíssimo, agora de meio-dia vai ter a Santa Missa. E os fiéis desde cedo estão preparando os tapetes na avenida com muito amor, com muita fé, para Jesus Cristo passar na Eucaristia. É a única procissão pública do ano que rememora a instituição da Eucaristia na Quinta-feira Santa e também que foi atestada por tantos milagres eucarísticos. A igreja quis reservar este dia que é tão especial para celebrar aquele que é o centro da nossa fé, o Santíssimo Sacramento da Eucaristia, que é Jesus vivo e vencedor e que nos sustenta. Hoje também é dia de preceito, por isso eu quero convidar todos os católicos a virem participar da Santa Missa e toda a programação que nós vamos ter na parte da tarde. Pois é, a programação começou cedinho, e segue durante a tarde. Terá a procissão, terá também shows no pátio de eventos, fechando esse dia especial, shows católicos. Como é que está essa programação para essa tarde de Corpus Christi? A partir das 2 horas, lá na Igreja do Convento dos Capuchinhos, nós vamos ter também a adoração eucarística, seguida de bênção do Santíssimo. Às 16 horas, missa presidida pelo nosso bispo diocesano, Dom José Rui. Em seguida, a procissão, que vai vir desde lá da Paróquia do Coração Eucarístico até aqui de frente da Igreja Catedral, onde já foi montada uma estrutura para a bênção do Santíssimo e onde estão preparados os tapetes. Depois nós vamos seguir para o pátio de eventos e lá vai haver o show de evangelização com Eliana Ribeiro e Anjos do Resgate. Vai ser um momento também de, através do cântico, louvarmos a Deus, louvarmos a sua bondade, a sua grandeza entre nós. Padre Fábio, muito obrigado por essa participação especial aqui, celebrando esse dia de Corpus Christi. Os fiéis já estão dedicados ali aos tapetes. E claro, a gente reforça, daqui a pouquinho eu volto para falar da programação de logo mais à noite no pátio de eventos, que traz uma noite católica para esse dia de Corpus Christi, Almir. Combinado, Gessé, combinado. Muito obrigado pelas primeiras informações e até daqui a pouquinho. Agora vamos até Garanhuns. Leonardo Costa também está com a gente ao vivo para mostrar os tapetes de Corpus Christi na Cidade das Flores. Leonardo, bom dia para você. Isso mesmo, Almir. Bom dia para você, bom dia para todo mundo que está acompanhando a gente no AB1 deste feriado. Por aqui, a confecção dos tapetes começou bem cedo. Às 6 da manhã, a comunidade católica começou a marcação desses espaços. Cada tapete tem aí entre 2 e 3 metros e foi distribuído, então, entre a comunidade católica, paróquias, colégios católicos e as pessoas também que fazem parte de toda essa comunidade católica. Em seguida, começou essa confecção. Aí a gente vê várias cores,
cores. O tema deste ano é o Jubileu, fazendo referência aos anos de graça da Igreja Católica. A gente vê vários símbolos do Jubileu e também dos colégios católicos aqui da cidade, inclusive aqueles que completaram mais de 100 anos. A gente acompanhou todo esse processo, uma turma bem animada, choveu aqui de manhã, mas esse pessoal não parou de trabalhar, viu? Por aqui ainda tem gente fazendo os últimos tapetes. Segundo a Igreja Católica, são 200 metros. O pessoal ocupou aqui a principal avenida do centro da cidade, chegando até a Catedral, onde à noite vai ter a missa e em seguida a procissão. Eu acompanhei todo esse processo, estou aqui ainda e conversei com um bispo aqui da cidade, que é o Dom Aguinaldo Timóteo. Ele falou pra gente a importância desta data e como é que quem são essas pessoas que estão trabalhando até este momento aqui debaixo de chuva, viu, Almir? Vamos acompanhar o que ele disse. É uma grande alegria amanhecer o dia de Corpus Christi com essa grande multidão composta por crianças, adolescentes, jovens, adultos, até pessoas de idade, que aqui vieram, mesmo na chuva, para demonstrar a sua devoção a Jesus na Eucaristia, o seu amor ao Santíssimo Sacramento e fazendo isso através da criatividade. Basta olhar os tapetes que se percebe claramente a criatividade, a beleza que foi aqui apresentada a partir da ação dessas pessoas que aqui estão. E tudo isso para celebrar esse grande dia, Corpus Christi, uma grande festa na vida da igreja. Ao anoitecer, na cidade de Garanhuns, nós vamos nos concentrar na Catedral para a Santa Missa, às 7 da noite. E depois da Santa Missa, a grande procissão com o Santíssimo Sacramento pelas principais ruas da cidade. Desde já, aproveito a ocasião para convidar e motivar a comunidade inteira a participar deste dia tão importante na vida da igreja. Um dia de muita união, celebração. Os tapetes que estão sendo finalizados vão ficar expostos durante todo o dia aqui no centro da cidade de Garanhuns. Você que ainda não deu uma passadinha por aqui, venha, porque o material está muito bonito. São muitas cores, são muitos símbolos da união, da devoção. Então pode vir. À noite, às 7 horas, tem aí a missa na Catedral. Em seguida, todo mundo, a comunidade católica, sai em procissão aqui pelo centro da cidade, passando pelos tapetes e finaliza com a bênção, na verdade, do bispo Dom Aguinaldo. Almir. Leonardo, muito obrigado pelas informações ao vivo, direto de Garanhuns aqui no AB1. Bom trabalho para você. E em Serra Talhada, no Sertão, os tapetes também foram confeccionados para celebrar esse dia de Corpus Christi. No centro de Serra Talhada, na Concatedral Nossa Senhora da Penha, os tapetes foram reproduzidos ao longo da Praça Barão do Pajeú. As imagens são feitas com serragem colorida e sal, símbolos que representam a data de Corpus Christi, uma das mais importantes para a Igreja Católica. É importante para todos nós cristãos, católicos, que vivenciamos o corpo e o sangue de Cristo. O Cristo que se deu em alimento para alimentar a sua igreja. E a igreja vive da Eucaristia, que é fonte e ápice da nossa vida cristã. Para quem participa dos trabalhos, o momento é único. É muito gratificante para a gente do EJC estar nesse processo de construção dos tapetes, porque é algo que a gente vem idealizando há um tempo já. É um processo de preparação, tanto espiritual quanto a preparação do nosso serviço à igreja. E esse é um momento de todos nós, de todas as pastorais e movimentos, nos reunimos em um único propósito, que é esperar Jesus Eucarístico passar. Já no bairro Alto Bom Jesus, esse grupo de jovens acordou cedo para confeccionar os tapetes na calçada da Igreja do Bom Jesus Ressuscitado. Ontem a gente saiu daqui, ia dar meia-noite, e hoje aqui a gente chegou praticamente 5 horas da manhã. Então, assim, tem essa dimensão. Sem contar também os grupos, né, que se uniram junto da gente, né, as pastorais, né, para poder servir um café da manhã para a gente. E também a igreja está toda unida nessa vertente. E também a condição do trabalho agora, mão na massa, né? Cada detalhe, a importância de estar junto para esse grande dia para a gente católico.
Agora a gente vai para o intervalo e daqui a pouquinho você vai ver que motoristas de aplicativo podem deixar de pagar o IPVA aqui em Pernambuco, hein? Mas para isso, um projeto de lei precisa ser votado na Alep pelos deputados e pela governadora Raquel Lira. Daqui a pouquinho a gente traz os detalhes no seu AB1. 11h42 agora. Então, o seu AB1 está de volta, 11h45, e a gente vai dar uma olhadinha no movimento do trânsito para ver como é que está a movimentação nesse feriado de Corpus Christi aqui em Caruaru. Olha aí a câmera que fica lá na Avenida Rio Branco, olhando ali para esse pedacinho da Via Parque, que está super bonita, toda decorada nesse período junino. É o cartão de chegada para quem vai aproveitar os festejos juninos em Caruaru. Algumas pessoas circulam por ali, a gente percebe o asfalto molhado, menos veículos circulando pela cidade, pelo menos nessa imagem que a gente está vendo agora, ao vivo, aqui na telinha da Asa Branca. E a gente segue falando sobre o dia de Corpus Christi. Lá no G1 Caruaru e região tem informações sobre o que abre e o que fecha aqui em Caruaru. Fábio Gomes está chegando para trazer os destaques para a gente. Um bom dia para você, Fábio. Oi, Almir, muito bom dia para você, bom dia para todo mundo que acompanha a gente aqui nesse AB1. E é isso mesmo, né? O feriado de Corpus Christi, que é celebrado hoje, ele provocou algumas alterações nos horários de funcionamento de alguns locais aqui em Caruaru. E a gente preparou uma matéria aqui no G1 falando justamente sobre isso. Na tela a gente pode acompanhar também uma arte que nós preparamos aqui com relação ao horário de funcionamento do comércio, do centro de compras aqui dos centros de compras aqui de Caruaru, dos bancos e também dos correios. Para o comércio de Caruaru, né, os comércios de rua, o Sindloja indicou que esse ano o comércio ele poderá funcionar desde que siga algumas recomendações e algumas lojas na região central estão funcionando normalmente. Já em relação aos centros de compras, o Shopping Difusora está funcionando em horário especial. Ele abriu hoje às 11 da manhã e vai fechar às 8 da noite. O Caruaru Shopping ele tem horário de funcionamento normal. As lojas e quiosques abriram às 10 horas da manhã e vão fechar às 10 horas da noite. A praça de alimentação funciona até às 10 da noite também, e o cinema de ambos os centros vai funcionar conforme o horário das sessões em cada local. Já com relação aos bancos e os correios, eles não estarão abertos hoje. Com relação à Feira da Moda de Caruaru, né, a antiga Feira da Sulanca, que ganhou esse novo nome, ela vai funcionar normalmente nessa quinta-feira e também segue com seu horário normal de funcionamento na sexta-feira também. Para conferir outros detalhes, Almir, é só conferir o G1 Caruaru e região. Muito bem, Fábio. Bom, ontem à noite foi de chuva, a madrugada também, a manhã de hoje, ou seja, a gente está sentindo esse clima de inverno, mas oficialmente, quando é que começa essa estação do ano, hein? Almir, oficialmente o inverno começa na sexta-feira e vai durar até o mês de setembro, e a gente já vem realmente notando nesse climinha frio, desde o começo de junho, a gente está nessa estação chuvosa aqui em todo o Brasil e especialmente também aqui na região agreste de Pernambuco, e a gente traz aqui também na nossa matéria a previsão dos meteorologistas para a estação de inverno desse ano. Segundo os especialistas, a estação ela deve ter um padrão de chuva e temperatura bem mais dentro da normalidade do que foi observado nos últimos anos em relação a 2023 e a 2024. De acordo com o Clima-Tempo, a estação ela deve ter temperaturas próximas ao normal e a chuva muito próxima da média esperada pelos especialistas, principalmente em toda a região nordeste do país. Aqui no G1 nós também preparamos uma reportagem sobre a previsão do tempo para os próximos dias. De acordo com a Agência Pernambucana de Águas e Climas, a APAC, a previsão para o dia de hoje e também para sexta-feira é de céu nublado com chuvas em todo o interior de Pernambuco. Almir. Muito bem, Fábio, muito bem. A gente segue curtindo esse clima que a gente também gosta tanto. Você está aí devidamente agasalhado, né? Um bom trabalho para você e até amanhã, Fábio. Obrigado, Almir. Bom trabalho para você também. Para o pessoal que está acompanhando a gente em casa, um bom feriado e até amanhã. Valeu. Agora 11h49. Olha só essa informação. Um projeto de lei que propõe a isenção do IPVA para os motoristas de aplicativo está tramitando na Assembleia Legislativa de Pernambuco. Mais um fator pode dificultar a aprovação dessa nova lei. Veja. O transporte por aplicativo vem sendo cada vez mais usado e cada vez mais pessoas têm trabalhado com este tipo de serviço.
Um dos projetos em tramitação na Assembleia Legislativa propõe retirar a cobrança de imposto sobre propriedades de veículos automotores, o IPVA, de carros de motoristas de aplicativo. Em Pernambuco, a alíquota de IPVA é de até 2,4% do valor do veículo, de acordo com o governo do estado. É o projeto de lei do deputado estadual Romero Albuquerque, do União Brasil, que prevê essa isenção. Ele foi apresentado em 2023 e sofreu alterações. O projeto considera que o benefício chegaria a quem tem carro com capacidade de até 7 pessoas, incluindo o condutor, e com limite de apenas um carro por motorista de aplicativo. O táxi ele tem isenção há mais de 30 anos. E uma outra categoria que presta o mesmo serviço, ele fica à margem, já que não tem nenhuma política pública. O projeto define que, para ter direito ao benefício, o motorista de aplicativo tem que estar cadastrado na empresa prestadora de serviço eletrônico há pelo menos 6 meses e deve realizar um número mínimo de viagens mensais, e essa quantidade deve ser definida pelo Poder Executivo em norma complementar à lei. A gente tem que levar em consideração o que as plataformas nos repassou. Nós estamos falando de 40 mil motoristas de aplicativos na região metropolitana que pagam caro para trabalhar, pagam em média R$ 1.200 por ano de IPVA. O Sindicato dos Motoristas por Aplicativo de Pernambuco tem um número maior de trabalhadores registrados na categoria, considerando todo o estado. Em média, está chegando aos 120 mil no estado todo. Ele diz que a isenção de IPVA seria importante para a categoria. Com esse custo, ele pode destinar para a manutenção do veículo, para alguma conta que ele venha a pagar. O projeto de lei já foi aprovado pela Comissão de Constituição, Legislação e Justiça da ALEP. Agora está sendo avaliado pela Comissão de Finanças. A deputada estadual Débora Almeida, do PSDB, diz que reconhece o alcance social da iniciativa, mas acredita que seria difícil identificar quem poderia ter direito à isenção, porque a profissão de motorista de aplicativo não está regulamentada. Que a partir do momento que você não tem a regulamentação, como acontece com o taxista, como acontece com o mototaxista, você não tem como qualificar aquela pessoa que ela vai estar exercendo efetivamente aquela atividade durante todo o ano. A deputada também considera que o projeto está incompleto. Teria que trazer informações de como a perda de arrecadação seria compensada e qual a estimativa de impacto no orçamento. Você precisa também apresentar medidas compensatórias para você compensar os municípios na falta desse recurso, compensar o Estado na falta desse recurso. A arrecadação do IPVA é dividida entre o governo do Estado e os municípios pernambucanos. A cada real arrecadado pelo governo do Estado de IPVA, 50% fica no governo do Estado, 50% fica nos municípios. O presidente da AMUP, a Associação Municipalista de Pernambuco, se preocupa com o que as cidades deixariam de receber. Principalmente quando é um projeto de lei, quando não há estimativa de impacto financeiro. E também a gente queria registrar que nós não somos contra, mas é importante a gente achar um caminho de fazer uma compensação para os municípios. Perguntamos ao deputado Romero Albuquerque sobre a estimativa de impacto na arrecadação. Apesar de o valor não estar escrito no projeto, o autor da proposta apresentou um cálculo. Nós enviamos à Comissão de Finanças o relatório do impacto que causaria esse projeto. A gente está falando de 1,71% do que é arrecadado, ou seja, de 48 milhões de reais por ano. Também perguntamos sobre a previsão de compensação para perda de arrecadação. Posso colocar lá uma emenda na comissão, mas não vejo necessidade disso porque o projeto ele tem que ser regulamentado pelo Poder Executivo. Na medida que ele for regulamentado, eles encontram a compensação. Isso cabe à Secretaria da Fazenda. O projeto de lei precisa primeiro ser analisado pelos deputados que fazem parte das comissões. Se for aprovado, é encaminhado para o plenário para que todos os 49 deputados possam avaliar também. E aí sim, ele passa por uma nova votação. A advogada e presidente da Comissão de Direito de Trânsito da OAB em Pernambuco analisou o projeto. Ela considera que a proposta tem informações pendentes. Se a gente for pelo regimento interno da própria Assembleia Legislativa, a compensação ali da arrecadação, ou seja, qual seria o meio que iria substituir essa perda de arrecadação, já teria que estar no texto do projeto de lei.
O fato de não ter essa estimativa, né, do ponto de vista ali, a estimativa em relação a essa perda de arrecadação, pode acontecer dessa lei lá na frente e ela ser declarada inconstitucional. A gente vai seguir acompanhando essa história aqui no AB1. A gente vai para o intervalo agora. Daqui a pouquinho tem o AB Saúde. E o assunto de hoje, hein, é enxaqueca, aquela dor de cabeça que muitas vezes é insuportável. A gente vai falar sobre esse assunto no nosso consultório no próximo bloco, 11h55 agora. AB1 de volta, falta 1 minuto para o meio-dia e a gente vai dar mais uma olhadinha no trânsito nesse feriado aqui em Caruaru. Olha só, a gente vai dar uma conferida como é que está a movimentação no centro da cidade. A gente tem aqui a rua Vigário Freire, muitos veículos nesse trecho, inclusive. O pessoal que está saindo aí da Capitão João Velho, ó, muitas motos, muitos carros também. Gente circulando, algumas lojas abertas, como a gente pode perceber, e essa movimentação, né, pelo menos nesse pedaço da cidade, um tanto quanto intensa para esse feriado. Imagens ao vivo, aqui no seu AB1, e a gente vai seguindo. Bom, então, consultório aberto a partir de agora no AB Saúde. Hoje nós vamos falar sobre enxaqueca, uma doença que afeta muita gente no mundo inteiro. E quem está chegando ao vivo é Priscila Martins para trazer todos os detalhes no nosso consultório. Bom dia para você, Priscila. Oi, Elmi, bom dia para você, bom dia para todo mundo que está aí nesse feriadão, acompanhando o AB1. E feriado é um ótimo dia para a gente falar de saúde, refletir, pensar como é que está o nosso hábito de vida, se a gente está praticando atividade física, comendo direitinho, porque todas as doenças estão relacionadas à maneira como a gente vive, né? A maneira como a gente leva a vida. E a enxaqueca não é diferente, tá? A gente vai falar sobre essa doença hoje que atinge muita gente, então chama todo mundo que está aí perto de você, não sei onde é que você assiste o AB1 agora, mas chama todo mundo para ficar ligadinho sobre isso, porque é muito comum você ouvir alguém dizer, eu tenho muita dor de cabeça, dói bastante, talvez você seja essa pessoa. E a gente agora vai falar sobre isso, contando a história de uma mulher que sofre muito com isso. E ela dividiu pra gente como é que é conviver com esses sintomas. E claro, a gente vai trazer um pouco de informação para você sobre a enxaqueca. Roda a reportagem. Desde muito nova que Ana Maria sofre com dores intensas de cabeça. Ela disse que o diagnóstico é enxaqueca, uma doença neurológica, genética e crônica que provoca sintomas como dor de cabeça intensa e pulsante, náuseas e vômitos, além de tonturas e sensibilidade à luz. Quando ela está em crise, qualquer coisa a incomoda. Muito, às vezes ela dá latejando, às vezes ela dá pulsando, às vezes ela dá aqui atrás da cabeça, às vezes é na frente, às vezes é de lado. A semana passada, esse lado aqui, os dois lados da cabeça estavam que eu não aguentava. A semana todinha passou doendo. Eu tomava remédio e não passava. Aliviava, mas não passava. Eu pensei que ia melhorar, não era mais, mas não adianta não. A senhora faz tratamento? Faço com um neurologista. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a enxaqueca é a 10ª doença mais incapacitante e acomete em torno de 15% da população mundial. No Brasil, são aproximadamente 30 milhões de pessoas que sofrem da doença. A enxaqueca ainda é mais comum entre as mulheres, pois além de fatores ambientais e emocionais, elas têm também fatores hormonais. Uma doença multifatorial, além do fator genético, o consumo de alimentos como queijos, embutidos, chocolate, café e adoçantes com aspartame, sono prolongado ou falta de sono, excesso de exposição ao sol, alterações de hormônios, tabagismo, odores fortes e ingestão de bebidas alcoólicas podem desencadear uma crise. Para Ana Maria, é uma situação que a deixa sem saída. Ave Maria é difícil demais, muito ruim, muito difícil, Priscila. Muito, muito. Não tem o que fazer, né? Tem não. Não tem não. Só quando ela passa mesmo. Só quando ela não está doendo. Agora, quando ela está doendo, é muito ruim. Muito difícil.
Ai, gente, foi tão difícil conversar com a Ana Maria, porque a gente percebe como ela está cansada de ter crise de enxaqueca, né? É cansativo, é exaustivo, a vida dela precisa parar. Ela é costureira e aí tem que parar por causa dessas dores. E assim é a vida de muita gente que até com tratamento, às vezes, e não se adapta ao tratamento e fica numa situação assim. Por isso a gente vai conversar agora com o neurologista, doutor Arlindo Moraes. Muito obrigada, doutor, por estar aqui com a gente hoje, nesse feriado, atendendo aqui, respondendo as perguntas que a gente vai questionar já ao senhor aqui dos nossos telespectadores, para falar sobre esse assunto que é tão comum, né, a enxaqueca. Quais são as considerações iniciais sobre esse tema, doutor? Bom dia para você. Boa tarde já, 12:03. Boa tarde, Priscila. Boa tarde, aqui para a TV Asa Branca. Boa tarde, telespectadores. É sempre oportuno a gente falar sobre enxaqueca, porque é um problema de saúde que gera muita incapacidade laboral. Porque... Só um minutinho, doutor. Eu acho que o seu microfone... pronto. É porque apertou aqui sem querer. Pronto, doutor. Agora sim eu acho que a gente vai te ouvir bem. Pode repetir, por gentileza? Bom dia, Priscila. Bom dia, equipe dos estúdios da TV Asa Branca. Bom dia, telespectadores. É um prazer estar aqui com vocês para trazer esclarecimentos sobre enxaqueca. E assim, enxaqueca é um tema oportuno da gente falar, porque é um problema de saúde que gera muita incapacidade, com crises dolorosas incapacitantes, que gera perda de trabalho, perda de dias trabalhados, essa incapacidade laboral, gera também um impacto social importante, por perda de dias produtivos, dias de vida com a família, dias de lazer, e essas crises acabam gerando no paciente muitos outros problemas, como outros transtornos psiquiátricos, transtornos relacionados à qualidade do sono. Enfim, a enxaqueca é um misto de muitos sinais e sintomas, cujo principal sintoma é a dor. E muitas vezes o paciente pensa que é só a dor, mas tem muito mais coisa envolvida. Com certeza. Por isso que nós recebemos algumas perguntas, selecionamos algumas perguntas, então, para que o senhor possa ajudar tantas pessoas. A primeira pergunta vai aparecer aí na tela do João Bosco. Ele é de Triunfo, aqui no estado de Pernambuco. Ele pergunta o seguinte, eu tenho enxaqueca, passo o dia e a noite com a cabeça doendo, o meio da cabeça quente, dores nos olhos. Como eu sei qual foi o real motivo da minha enxaqueca? Muito bem, ótima pergunta, João Bosco. Primeiramente, a gente precisa avaliar se a sua dor de cabeça realmente é enxaqueca, porque existem muitos problemas neurológicos que podem estar associados às dores de cabeça, e enxaqueca é um desses problemas. Bem, enxaqueca a gente classifica como uma doença neurológica primária, né, que gera cefaleia. A cefaleia é o termo que a gente utiliza para designar a dor de cabeça, tá? Mas essa dor de cabeça da enxaqueca, ela tem algumas características que identifica, que são peculiares, que é uma dor do tipo latejante, pode ser conhecido também como dor pulsátil, geralmente é de um lado só da cabeça e pode vir acompanhada de náusea, vômitos, tonturas, intolerância à claridade, intolerância ao barulho. Pois bem, a enxaqueca, ela pode ter uma incidência esporádica, a pessoa pode ter dor eventualmente e pode ter dor também crônica, pode ter dor muito frequente. Para isso, precisa de um diagnóstico bem feito para a gente direcionar o tratamento. E aí o senhor falou algo que a Elaine Silva, de São Francisco aqui de Caruaru, perguntou. Ela diz que tem isso aí, eu tenho crises constantes de enxaqueca, muitas vezes com tontura, vômitos, dormência no rosto. E esses sintomas duram 3 dias. Por que acontece sempre com frequência? Seria um sintoma de alguma outra doença? Pois bem, isso é uma das características da enxaqueca. A crise dolorosa pode durar de 4 a 72 horas, até 3 dias, né? Nesse caso, quando a dor está frequente diariamente por 3 dias ou mais, já é uma complicação da enxaqueca, seria um estado enxaquecoso. Nesse caso aí da Elaine, se ela vem sentindo dor frequentemente, mais do que 15 dias de dor por mês nos últimos 3 meses, ela já está com enxaqueca crônica, tá? Então precisaria de um tratamento que a gente chama tratamento profilático. É um tratamento que tem por objetivo diminuir
intensidade das dores, diminuir a frequência das crises dolorosas até controlar a enxaqueca. Nesses casos, só analgésicos não resolvem. Tânia Mello, aqui de Caruaru, qual o melhor remédio para enxaqueca? Qual a causa? A causa o senhor já explicou, pode pular. Quando baixa a cabeça é como se tivesse um bolo e fosse cair. Qual o remédio? Na verdade, o que eu explico para todos os meus pacientes com enxaqueca é que não existe uma fórmula mágica para tratar a enxaqueca. Porque como a doença tem base genética e ela sofre influência de fatores ambientais, como fatores relacionados à qualidade do sono, à qualidade alimentar e a questões também emocionais, então o tratamento precisa contemplar todas essas nuances além da medicação. E para cada paciente, a enxaqueca tem uma manifestação peculiar, embora tenha todos esses sinais. Então o tratamento precisa ser personalizado. E o ideal, então, é procurar sempre, gente, um neurologista. Se está incomodando, se você já fez várias coisas e não deu certo ainda, tem que procurar, de fato, um diagnóstico preciso para que o tratamento também seja adaptado à sua rotina, porque ele me disse antes que tem a ver com alimentação, tem a ver com atividade física, com estilo de vida. Doutor, muito obrigada, viu? Obrigada de verdade por todas essas respostas, esse conhecimento. Informação salva, a gente sabe disso. Almir, eu volto contigo no estúdio. Até a próxima. Até a próxima, Priscila. Muito obrigado pelo AB Saúde de hoje. Bom demais o nosso consultório, hein? Mais um intervalo chegando. Na volta, a gente vai relembrar as antigas festas juninas aqui em Caruaru, em outros locais, além do pátio de eventos. É o nosso TBT de São João. O AB1 volta já, 12:09. Estamos de volta para você, 12:13. E hoje a noite será dedicada à comunidade católica, no Pátio de Eventos Luiz Gonzaga. Essa programação também faz parte do São João de Caruaru. Então, a gente volta a conversar com Gessé Acioli para saber quais são as atrações dessa quinta-feira. Gessé? Pois é, Almir, a gente volta nesse AB1 de hoje para falar sobre a programação que abre mais um final de semana do São João de Caruaru. É a Noite Católica. E a gente vai conferir, inclusive, alguns convites aqui dessa turma boa que vai estar se apresentando no Pátio de Eventos. Vamos ver esse convite agora da banda Anjos de Resgate. Anjos de Resgate aqui, dia 19 de junho, estaremos na festa de São João de Caruaru. Isso aí, Anjos de Resgate no maior São João do Brasil. Então vem com a gente cantar os nossos maiores sucessos, nossas músicas sobre amizade, sobre família, com muito louvor e muita adoração, lá no Pátio de Eventos. Você é nosso convidado, vem com a gente. Amigos, para sempre amigos, sim, se Deus quiser. A segunda atração a se apresentar é Eliane Ribeiro, que também mandou uma mensagem para a gente. Alô, povo querido de Caruaru, eu sou Eliana Ribeiro e estou passando aqui para te avisar, para te lembrar que nesse dia 19 de junho a gente tem um encontro marcado, a partir das 20 horas no Pátio São Luís Gonzaga. Vai ser uma noite muito especial, com muitos louvores e eu espero por você. Faz o seguinte, convida sua família, seus amigos, traz todo mundo que vai ser lindo demais. É São João de Caruaru comigo, Eliana Ribeiro. E a música que não pode faltar e não vai faltar é... Nada poderá me abalar, nada poderá me derrotar, pois minha força e vitória tem um nome, é Jesus. Nada poderá me abalar, nada poderá me derrotar, pois minha força e vitória é Jesus. Tá aí, as atrações da noite de hoje, na Noite Católica aqui no Pátio de Eventos Luiz Lua Gonzaga. Então, Eliane Ribeiro, também Anjos de Resgate estarão se apresentando aqui logo mais à noite. Lembrando que a procissão acontece às 5 da tarde, a procissão do tapete, de Corpus Christi, e depois a turma toda vem para cá, para essa noite de celebração. Almir Villanova. Tá certo, Gessé Acioli. Muito obrigado pelas informações. Bom trabalho para você. E agora a gente vai viajar no tempo. A gente vai conferir mais um TBT de São João. Tá na hora de relembrar as manifestações juninas, além do Pátio de Eventos. Acompanha comigo.
gente sabe que o mês de junho traz toda uma energia junina para a cidade. E até onde menos se espera, tem manifestação cultural de São João. Inaugurado no dia 2 de junho de 1997, um shopping em Caruaru aproveitou o período junino naquele ano para fazer o próprio arraial. No Shopping Center Caruaru, o clima é de São João. Os corredores estão decorados com motivos juninos. Na feirinha típica, são vendidas delícias de milho. A área de eventos foi transformada em um pequeno arraial com a programação diária. Hoje, alunos do Colégio Santos Dumont mostraram uma típica quadrilha matuta. Depois foi a vez do grupo de dança Nós apresentar o coco de roda, o chachado e a ciranda. Para acompanhar os dançarinos, a banda de pífanos Céu Azul. Em Pesqueira, no Agreste, o casamento matuta é uma das tradições mais antigas dos festejos juninos. Temos registro dessa tradição nos anos 90. Os convidados do casamento mais famoso de Pesqueira chegam a cavalo. Essa é uma condição para participarem da festa. Desde que foi criada há 31 anos, a cerimônia matuta é acompanhada por um cortejo de cavaleiros. Esse é apenas um ensaio, já que o matrimônio está marcado para a próxima segunda. Mas alguns participantes estão vestidos a caráter. A roupa desmantelada e o excesso de enfeites nos animais fazem parte do figurino da roça. Os parentes dos noivos saem para receber os convidados do casório e até fazem pose para o álbum da família. A emoção é grande. Para a mãe, é muito emocionante saber que a filha está prestes a casar. Estou muito emocionada em saber que vou dar minha filha para um bom camarada deste. Estou muito emocionada, não sei se eu vou aguentar até o fim. E a senhora conhece bem o seu futuro genro? Mais ou menos. Sabe que ele é um homem de distinção, como é que é? Um pouco preguiçoso. Vai, trabalha um dia, 10 não. Se depender da noiva, o casal vai usar a aliança na mão direita ainda hoje. Depende, de qualquer jeito eu seguro, nem que seja amarrado de corda. Ela disse que lhe segura, nem que seja amarrado de corda. Esse casamento sai? Sei não, pode sair, né? Mas não quero casar não. No ano de 97, a festa movimentava a cidade. Agora que está tudo pronto, o cortejo pode seguir para a igreja. Não é à toa que a festa faz tanto sucesso. Ela reúne um dos meios de transporte mais comuns do interior, o cavalo, e uma tradição dos festejos juninos, o casamento matuto. Todo mundo já sabe como essa história vai acabar, mas a graça é exatamente repeti-la todo ano. Em 98, no Lacerdão, a festa dos fogueteiros era um show de luzes e pirotecnia. Uma noite em que a lua divide o brilho com um show de luzes no céu. Uma girândola com 1.200 dúzias de fogos colocada no Morro Bom Jesus abre o espetáculo. No campo, os fogueteiros presenteiam o público com rosas. Fazem homenagem à figura do caboclo e proporcionam um show de efeitos especiais. A festa dos fogueteiros é comemorada há 13 anos em Caruaru, todo segundo sábado do mês de junho. Este ano, pela primeira vez, os baloeiros não participam da festa. Uma determinação da Justiça proibiu o uso de balões de fogo. Mesmo assim, a festa não perde o brilho e o público assiste a um espetáculo de cores na terra e no céu. E teve festa junina até nas alturas. De Recife para Caruaru, o voo do forró fez história em 98. 50 voos deixam o aeroporto por dia. Mais de 3.000 passageiros passam por aqui. Mas agora já são 2 da tarde e um avião vai seguir uma rota nada comum. A começar pela sala de espera. Sanfona, zabumba, quadrilha. São os passageiros do voo do forró, o primeiro deste mês de junho. E finalmente o embarque. A dupla que vai comandar a animação lá em cima é esta. Esses passageiros vão dar mais trabalho do que outros?
Não, vai ser divertido, vai ser muito legal. Dançar um forrozinho. A viagem do Recife a Caruaru dura apenas 20 minutos, mas este é o tempo suficiente para os 108 passageiros do voo aproveitarem o forró pé de serra a 3.000 metros de altura. Não cabe todo mundo dançando no corredor, mas muita gente tenta. A animação aqui, fica com que clima? Fica bem mais gostoso que a gente tá dançando forró no alto, né? Fica ótimo. Antes da descida, uma volta panorâmica sobre Caruaru, com vista privilegiada da capital do forró. Já é o final da tarde quando o avião pousa no aeroporto da cidade. Os passageiros deixam a aeronave para uma recepção ao som da banda de pífanos. Em 2000, a fogueira gigante era acesa com muita animação, uma das tradições do mês junino em Caruaru. A festa da véspera de São Pedro em Caruaru teve uma convidada gigante, a maior fogueira do mundo. 12 metros de fogueira para homenagear São João. O profano e o religioso unidos para manterem a tradição de mais de 20 anos. A fogueira significa a vida que brota com toda a exuberância possível. E o fogo é este símbolo forte na Bíblia Sagrada e na história do povo de Deus que nos aponta a vida com toda a beleza que Deus nos concede nela. O tamanho da fogueira só não foi maior do que o da animação. À noite teve direito a banda de pífanos e quadrilha matuta. A festa de devoção ao santo foi aprovada pelo público. Eu vinha dessa fogueira, eu vi o São João todo. Ele me importa de festa, nada, só essa fogueira. Uma tradição que é linda, né? Todo ano tem que ter. E é de São Pedro, tem que ser homenageado, né? Com a fogueira. Com todos esses registros, fica claro que o São João pode ser celebrado de várias formas. Quanta saudade boa, hein? E amanhã a gente vai de música por aqui, porque tem o Som e Sotaque. O nosso convidado é o cantor Juarez Júnior. Veja um pouquinho do que está sendo preparado. Amores na vida, amanhã Som e Sotaque, eu com ele, esse cara que tem o maior carinho, Juarez. Solta a voz pra gente, Juarez. Assim, ó. Você tem carta branca nesse meu coração, eu amo você. Tudo em copiar, me entregue em tuas mãos. Entregue pra vocês pra falar da minha carreira e de muita coisa boa. Amanhã. É nóis. Som e Sotaque. Cuida. Beijo. E daqui a pouquinho tem o Panorama CBN. A gente vai conversar com o secretário executivo do Ministério do Empreendedorismo, Tadeu Alencar, para falar sobre as ações dessa pasta aqui no estado. O Panorama começa às 2h na rádio que toca notícia. E o AB1 dessa quinta-feira está terminando agora e volta amanhã, se Deus quiser, naquele nosso horário de sempre, 11h45. Então, uma boa tarde para você, um bom feriado e até lá. Valeu, pessoal!